cansada. Ai, ai. Nica, tudo bem, meu bem? Não encontrei ninguém ainda pra mandar o mimo pra você, tá? Mas assim que eu encontrar já tá separadinha. Quero enviar pra você e pra uma menina da... Pra você, pra Jaque, pra Lulu e pra uma menina da Tipiocaria, é? Tá frio. Tá frio. Eliane, tá frio. Tudo bem que eu sou exagerada, tá? Mas tá fresco. Obrigada, Maime. Cláudia, bem-vinda. Cláudia Rames, não é isso? Cláudia Rames? Acho que é isso. Mas eu vou abrir um pouquinho aqui. Tá frio, né? Mas assim, não tá frio assim de matar também não. Tô exagerada. Vou abrir um pouquinho. Gente, acaba que hoje eu não postei quase nada aqui, né? Porque o pessoal lá no Facebook reclama que eu não tô postando, mas sou eu pra fazer tudo, né? Então ainda tá puxado. E no dia que tem o atendimento presencial fora, que vocês viram, né? Eu sempre posto aqui no story, né? O consultório de lá, né? Onde eu atendo a mentoria em Teixeira, que é lindo demais. E eu sempre posto para compartilhar com vocês, porque coisas boas devem ser compartilhadas, né? E eu me sinto tão honrada de um lugar lindo. Aqui também é um lugar maravilhoso. A Polly falou comigo na hora, eu fiz um vídeo e enviei para ela, né? E aqui também em Tabatã, onde eu atendo, é uma casa linda, 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 maravilhosa também. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Então vamos lá. Isso é, eu não sei nem o nome, é isso mesmo, Luciene da Tipiocaria. Isso mesmo. É, pra ela também. Vânia Lina, né? Releite. Como é o nome, amor? Seu. Vocês que tem um nome assim mais diferente, tem que dizer pra gente como é que é o nome pra gente não errar, tá bom? Liane também tá aí, né? Hoje, gente, o tema que a gente vai falar, que é sobre o protagonismo, né? Sobre ser o protagonista, viver a própria história. É o meu tema, assim, predileto. Oi, Renata, tudo bem, querida? Renata, né? Renata Leite dos Santos. Bem-vinda, meu bem. É um dos temas, assim, mais fantásticos. É algo que, tipo, você chega pra começar a fazer qualquer processo e é o que te levanta logo, te dá uns 3 tapas na cara e você acorda logo pra vida e pega logo, nem que seja no tranco ladeira abaixo. Protagonismo. É maravilhoso. E o protagonismo nada mais é do que a gente ir pro lugar da gente de direito, né? Que bom, seja bem-vinda. Você é de onde, Renata Leite? Nós temos mais 2 Renatas aqui também. Meninas, enquanto eu tô aqui batendo papo, mande um aviãozinho pra chamar alguém que vocês vão fazer assim. Chama só as 5 primeiras pessoas da sua lista, tá bom? Ah, você é de Teixeira. Ah, que bom. Daniele, bem-vinda. Rose, meu amor, bem-vinda. Então, eu atendi hoje em Teixeira. Hoje já estava tudo aberto, né? Estava bem diferente de semana passada. Jaque, meu bem, estava bem diferente de semana passada, que semana passada estava horrível de ver, triste mesmo, né? E hoje estava mais tranquilo, sei lá, diferente. A energia. A energia estava diferente. Eu gosto muito de Teixeira. Então, gente, esse tema de hoje que eu tô dizendo pra vocês é o tema que a gente vai pra qualquer processo, né? E a gente assume logo esse papel e a gente deixa logo de ser a vítima. Rafa Ziviane, é isso, Rafa? Brisa, meu amor! A menina que faz esse trem lindo, gente, que eu sempre mostro pra vocês. Ó, Brisa, tá perfeita ainda, ó.
Brisa que faz essa unha aqui, que foi a unha de noiva que eu escolhi com os strass. Maravilhosa Brisa. Mica, bem-vinda. Rafa Ziviane. É da onde, Rafa, você? Parece conhecido esse nome. Rafa, será que é de Vitória? Cleo. Brisa, gente, Brisa, como eu disse pra vocês, é a menina que faz, né, esse trabalho de unha gel maravilhosa, muito delicado. E o nome dela é Brisa. Quando eu cheguei lá, seu nome é Brisa mesmo? Meu nome é Brisa. E ela realmente parece uma brisa, gente, é muito tranquila, é muito de boa, é muito, sabe, só paz. É Brisa. Eu achei que era um apelido, não que fosse nome. Ah, Cleo, sua amiga. Bem-vinda, Cleo. Né, Brisa? Brisa é uma brisa. Uma brisa tranquila. Falei, como é que a mãe de uma pessoa põe o nome de Brisa? Né? Eu achei interessante, mas quando eu vi, parece Brisa mesmo, porque é muito tranquila, muito de boa. Paz, eu adoro. Saio daqui lá pra Pouso da Mata pra fazer unha com ela. Polly, meu amor, falei de você, gratidão imensa pela sua honra, né? Eu até fiz um vídeo, vou postar depois que terminar esse horário, né? A live eu vou postar aqui no story o vídeo que eu fiz. E depois você vai ver, não vou contar não, que é uma surpresa. Tava falando, Polly, que eu atendendo hoje em Teixeira, eu fiz um vídeo, né, do Coach Story de lá e mandei pra você. E tem pessoas daqui na live que são de Teixeira, né? Psicanalista não tá pra aparecer o nome. Bem-vinda, querida colega. Eu nunca coloco que sou psicanalista, né? Brisa linda. Frankilane, eu tive uma aluna com o nome Frankilane. Não deve ser você, não. Pelo que eu tô vendo aqui, não é não. Mel também. Mel, que nome é esse? É seu nome mesmo, Mel? Bonito esse nome, Mel. Tem cara de mel mesmo. Bonito nome. Mel Pitardi. Ah, Melissa. É Mel, né? Mel. Você queria ser uma brisa, Vânia? A brisa. Você tem noção? A brisa é muito tranquila. É muito de paz. Eu chego lá e fico naquela brisa mesmo. É muito tranquila, maravilhosa. E outra coisa, mas é uma brisa rápida, tá? Eu nunca fiz unha com uma pessoa que fosse tão ágil, tão habilidosa, tão... Unha em gel, né? Muito boa, muito boa. Não dá tempo nem de a gente escolher o modelo, porque ela já é tão rápida que já tá mudando o processo. Eu fico doidinha lá, que eu tenho uma dificuldade pra escolher, que é tudo, né? Mas geralmente eu sempre faço alguma coisa que ela já criou antes. Nesse mundo é difícil, né? Quer ser uma brisa, mas ela é uma brisa. Gente, podemos começar? Fala pra mim se tá tudo bem, tá tudo jóia, estão me vendo bem, me ouvindo bem. O tema de hoje é como viver a minha própria vida, não é isso? Não ter coragem. De coragem, gente, eu entendo bastante. De coragem e de protagonismo, né? É esse conceito que nós vamos falar, tá bom? Estefânia, é isso? Bem-vinda, Estefânia Lacerda. Bem-vinda, meu bem. Vamos começar? E aí, gente, eu coloquei no Stories agora, depois que eu cheguei de Teixeira e tomei um cafezinho aqui em casa. Tomara que não tenha ninguém aqui que seja da minha casa que esteja nessa live, porque senão o povo me entrega. E aí, gente, eu coloquei, fiz uns 2 stories e coloquei. Um foi sem nada, que na hora de copiar tem hora que vai sem nada escrito, sem som. Achar aqui, né? Tá muito alto. E um desses stories dizia o seguinte:
é uma das primeiras coisas que a gente fica impactado. Se ontem eu falei com vocês, se hoje vocês acordassem vivendo a melhor versão de vocês, se vocês hoje acordassem tendo em mãos tudo aquilo que você sempre quis ser, tendo posse disso, né, de ser de verdade essa pessoa, como é que você seria? E aí é muito incrível, gente, que tudo que eu lanço pra vocês eu acabo vivendo também. E aí hoje de manhã eu levantei aqui em casa. Cris, bem-vinda, meu bem. Aqui em casa estamos numa reforma que não tem fim. Nós estamos dormindo na sala. Aí anda com essa cama pra sala. Aí chega o pintor, 7 horas da manhã, eu tô lá na sala deitada. E eu sabia que tinha que ir pra Teixeira já. Dalva, meu bem, bem-vinda, boa noite. E aí, gente, quando eu levantei, comecei a me arrumar e tal, beleza. Aí eu levantei e lembrei do questionamento que eu fiz a vocês. Se vocês acordassem amanhã vivendo a sua melhor versão, você alcançou tudo que você mais quis pra sua vida. Eu olhei pro lado, gente, mas não foi a casa desse jeito que eu queria, né? E fiquei rindo sozinha, né? E tá bom, eu me arrumei e fui pra Teixeira. E eu fui pensando no caminho, porque eu sempre vou ouvindo um podcast. Boa noite, amor. Lulu, a terrível, bem-vinda. Tava sentindo sua falta. E fui pra Teixeira, e quando eu já entrei na pista, eu comecei a ouvir um podcast, que eu só vou ouvindo podcast, que inclusive se chama Resumo Cast. Você pega esses livros todos aí que você tem vontade de ler, mas tem alguns que não fazem sentido, você tá comprando tudo. E aí você tem um podcast que eles debatem os livros toda semana. Livros de empreendedores, e eu gosto muito de ouvir. E aí fui ouvindo um livro, né? Um livro que uma mulher explicava esse livro. Contava uma parte, depois explicava. E parei, desliguei, fiquei pensando na minha vida. E o quanto eu sempre quis ter uma profissão assim, que eu pudesse sair, que eu pudesse ser independente, que eu pudesse ter um carro, que eu pudesse escolher a roupa que eu vou vestir, que eu posso abençoar, porque o meu trabalho é um trabalho que eu sinto prazer em prosperar, né? Que eu tô ajudando. Da mesma forma eu sou ajudada, porque isso é uma via assim, eu tanto entrego quanto recebo, né? E aí eu falei, caramba, como isso foi tão rápido? Parando para pensar nesse processo muito recente. Mas ele foi muito rápido, gente? Não foi muito rápido, demorou pra caramba. E eu tenho algumas clientes online, né, de mentoria, e uma cliente falava comigo, Manes, e a gente tá no processo muito da mulher selvagem. E ela me disse algo assim, Manes, eu tô tendo tanta dificuldade, porque eu acho tão difícil. E a gente tá bem no comecinho. Porque eu tô achando que eu não vou dar conta, que não sei o que, que não sei o que. E eu escutei ela contando, porque eu falo assim, vai ouvir e ler tal livro. E depois todo insight que você tiver, você manda áudio pra mim. E o que ela fez? Foi muito interessante. Ela mandou uns 8 áudios e apagou todos. E ela falou assim, e eu não ouvi, óbvio, né? E depois mandou outros áudios. Aí ela falou assim, Manes, eu apaguei os outros áudios e decidi fazer de novo, porque esses áudios tava muito ventando aqui, e aí eu resolvi fazer outros. Não é isso, gente. Os primeiros áudios diziam a verdade sem filtro, que a gente fala na emoção, no sentimento. O segundo áudio, eu falo racionalizando. E mesmo racionalizando, eu coloco-me, né? Eu me coloco na posição de vítima. Porque quando eu digo assim, por que aconteceu isso? E aí eu acho que eu não dou conta, eu tô sofrendo muito, e a pessoa fez isso comigo, e aí me deixa escolher, eu que tenho que escolher, apronta tudo errado, mas aí eu que tenho que aceitar, faz tudo errado e vem pra cá, eu que tenho que resolver, eu que tenho que aceitar tudo depois que a pessoa fez isso comigo. E eu respondi já de primeira. Eu respondi o seguinte, bom, primeiro, essa história que a gente conta, e eu disse um post que eu tô terminando de fazer agora, a história que você conta da sua vida, essa história que você chega pro outro e conta, menina, nossa, meu Deus, hoje eu sou uma pessoa sofrida, é como se fosse uma metáfora.
E é algo muito poderoso, porque você vai viver isso. Por que você vai viver isso, gente? E aí eu decidi agora começar a live contando pra vocês, que alguns já devem ter visto, óbvio. Tia Lucinha, Altímio, tudo bem, querido amigo? Rilce, bem-vindos. Contando pra vocês que já devem ter lido os 5 maiores arrependimentos de um ser humano quando ele está no leito de morte. 5 maiores arrependimentos. O primeiro maior arrependimento é de não ter vivido a própria vida como queria, mas viveu de acordo com a vontade dos outros. É o primeiro. Se é o primeiro, é o que mais tem. Você viver para agradar a gregos e troianos. E quando você está no leito de morte, que acabou, você não tem mais tempo, você já está indo embora. Você tem um arrependimento profundo de viver agradando, sendo uma agradadora, um agradador. Mas antes disso, de você se tornar um agradador, você se torna uma vítima. Como, manes, uma vítima? Você se torna uma vítima de deixar que todo mundo interfira na sua vida e começar a ficar paralisada, esperando que o outro decida alguma coisa. Como é que a gente faz isso? Olha, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas se eu fizer, minha mãe vai ficar muito magoada, eu vou decepcionar o meu pai, eu vou chatear minha família. Tantas coisas que a gente tem vontade de fazer e por medo de perder o amor do outro, por medo de perder a aprovação do outro, a gente deixa de fazer. E aí, uma das maiores, né, a maior causa de arrependimento é por eu ter vivido de forma como os outros desejavam que eu vivesse. O segundo maior arrependimento é trabalhar demais e não ter disponibilizado o tempo para a família. Porque existe sim, gente. Ei, Cat, tudo bem, meu amor? Linda, fizemos o PSC juntas, né? Luiz Paulo, bem-vindo também. E aí, gente, a Cat foi uma pessoa que acrescentou muito. Nós fizemos um curso juntas e ficou nessa questão da amizade, de bem querer, né? A história dela é linda, maravilhosa. Trabalhar demais, não ter disponibilizado tempo para a família. E o que acontece isso, gente? Quando eu trabalho, não é problema trabalhar demais. É perder o controle a ponto de não ter vida própria, não ter vida para a família. Esse é o problema. Porque assim, a gente entra em hiperfoco. Tem tempo aqui que eu pego para trabalhar que eu tenho dito para vocês, gente, todo dia para mim é segunda-feira. Eu tenho trabalhado muito. O meu filho, que mora comigo, entende completamente. O meu noivo entende completamente. A minha filha, caçula, não compreende, que não mora aqui em casa. Ela, mãe, chega perto de você tá no celular o tempo todo. Minha filha, eu tô trabalhando. Ai, mãe, para com esse celular pra gente comer. Quer dizer, ela não faz parte do meu processo diário. Então, ela não compreende. Entendeu? Mas é um tempo que eu faço isso. Depois acabou. Né? Depois acabou. Depois, quando eu precisar entrar em hiperfoco para um outro projeto, eu vou entrar em hiperfoco. Mas em compensação, gente, quando a gente sai, quando, né, tá tudo normal, eu que sou responsável pelos projetos de viajar, pelos projetos de estar fora, de se divertir. Vamos para uma festa, vamos comprar o combo da festa para todo mundo ir na melhor situação possível. Então, quer dizer, tá tudo bem. Hiperfoco de trabalho é uma coisa. Agora, trabalhar toda a vida, todo o tempo, desenfreadamente, a ponto de não ter tempo para nada, nem para ninguém, nem para a família, é a segunda causa de arrependimento no leito de morte. A terceira causa é os sentimentos que as pessoas guardam. Alguém falou uma coisinha, ele transformou numa coisona. Mágoa, rancor. As pessoas se arrependem porque aquilo não era nada. Podia ter só olhado para o outro lado. Foi a forma que você viu, foi o jeito que você interpretou e a forma que você guardou dentro de você. É a terceira causa de arrependimento. A quarta causa é sentir falta dos amigos. Sentir falta dos amigos. Que a gente vai perdendo, né? Que a gente vai deixando, que a gente, né? Ou vai sendo deixado também. E eu acredito que no final faz falta porque você lembra de muitos momentos bons. Se você lembra de momentos bons e se afastou por conta dos momentos ruins, quer dizer que você poderia ter relevado o que não é bom. E quando eu estava fazendo essa pesquisa hoje, esse quarto ponto foi algo que me tocou.
eu preciso rever algumas coisas deste ponto. O quinto ponto é não terem sido felizes porque não tiveram coragem de experimentar, porque não tiveram coragem de arriscar. Tá ruim, mas é melhor com do que sem. Tá ruim, mas é melhor assim. Tá ruim, mas eu preciso de segurança. Não, é impossível você ter segurança e crescimento total, com ousadia. Não tem como, eles não vêm no mesmo pacote. Então, assim, tem momento da vida que a gente precisa arriscar, sim. E se der errado, ótimo, é uma maneira menos de fazer. E tem gente que fica a vida todinha, deixa eu baixar, gente. Tem gente que fica a vida todinha daquele jeito infeliz, quando tá lá no leito de morte. O que fazer? E eu acredito, quando eu fiquei no leito de morte, me veio muita coisa que eu não... A primeira coisa que me fez muita falta foi a forma que eu trabalhava. Eu senti muito mal, porque eu podia ter entregado mais, eu podia ter sido melhor. Eu senti muita falta de ter sido uma profissional melhor. Tanto que eu afastada pelo INSS, eu pedi pra cortar, porque eu queria voltar a trabalhar. Senti falta dos amigos que eu tinha naquele trabalho, senti falta. Então eu voltei, eu já era outra pessoa, bem diferente. E nesse leito de morte eu senti falta de ter experienciado tudo. Sabe quando você tenta, mas por conta do seu orgulho, do seu ego, você só tenta um pouquinho porque eu tô fazendo tudo, fulano não tá fazendo nada. E no leito de morte eu senti falta de ter sido mais ousada, de ter tido mais coragem. E eu pensei, por que não? E aí vai acabar tudo. E aí eu voltei, né? Tô eu aqui. E realmente, essa questão de viver na vontade do outro, não tenho nada disso. Nada. Sabe, nada é menos. Eu vivo na minha vontade. É óbvio que existe o coletivo. Mas, para agradar fulano, porque isso não tem. Então, é um arrependimento que eu não vou levar. Porque eu tô vivendo a história que o outro escreveu pra mim. Não tenho mais isso. Segundo, trabalho demais, não tenho tempo pra família. Também não, porque eu trabalho muito, porque eu tenho planos e projetos. Mas todas as vezes que eu tô mudando de nível, que eu tô mudando o padrão, eu beneficio minha família. Todo o tempo eu tô com os meus filhos e eu agrego valor a estar junto com eles. Então a gente não fica junto pra poder ficar fazendo nada, pra ficar assistindo televisão, pra não sei o que. Nós vamos ficar juntos, nós vamos pro melhor lugar, nós vamos fazer o melhor que a gente pode, dentro da minha condição. E essa minha nova condição, quem me dá, é o meu trabalho. É o meu trabalho, né? E eu só consegui esse trabalho quando eu desisti de agradar o outro. Todo mundo. Porque o que tá bom pra um, tá péssimo pra outro, e tá mais ou menos, e tá medíocre. Não tem como agradar, né? É a questão de guardar rancor e guardar mágoa. Gente, isso é tão terrível, que eu comecei a fazer isso de uma maneira muito automática. De chegar pra pessoa, de não ter coragem de abraçar, de não ter coragem de beijar, de não ter coragem de ter afeto. E eu fui sem vontade de fazer. E hoje pra mim é a coisa mais fácil do mundo, abraçar, beijar, ter afeto por alguém. Hoje eu tenho afeto por tantas pessoas, eu gosto de tanta gente, que tem gente que me conheceu antes e disse, eu não acredito, mas que você com fulano, você odiava, você falava essas coisas. E eu não tenho vergonha de chegar e dizer não, de falar, olha, eu errei, eu fiz isso, eu tava equivocada e tal. E não há dor nenhuma nisso, aí admitir que você estava errada. E assim, eu vejo que, eu falei hoje até com uma das mentorandas, eu tenho encontrado tanta gente, mas tanta gente gentil, tanta gente, sabe, muito boa, muita gente bacana. Eu tenho visto tanto, e pessoas que eu conhecia e que eu tinha uma ideia totalmente diferente delas. Mas hoje eu tenho coragem de dizer, eu não me sinto mal de dizer, fulana, você faz tanta diferença na minha vida, você agrega tanto valor na minha vida. O fato de você me aceitar e de não me condenar, como tanta gente me condenou, me fez dar um passo a mais. Me fez ter mais coragem, me fez ter coragem de mostrar mais, de entregar mais o que eu tenho. Então, o outro espera isso também. E é uma questão de honra. Eu dizer pro outro, poxa, você me ajudou, você me incentivou, você
aquilo ali que você fez, às vezes compartilhar um post, gente, compartilhar um post, tá dizendo muito mais do que qualquer coisa. Tá dizendo, poxa, eu gostei, não é só eu gostei disso, tá dizendo, poxa, eu concordo com essa linha de pensamento dessa profissional, dessa pessoa. E isso é muito incrível. E tem muita gente que tá travada a ponto de não conseguir fazer nada. E aí a gente entra no tema que eu falei com vocês, que pra mim é um dos mais incríveis, protagonismo, né? E quando eu disse pra vocês que quando a gente assume um papel de protagonista, é doloroso, porque você tem que levantar do chão, porque a vítima, contrário ao protagonista, existe a vítima. E a vítima é a história que eu falei pra vocês dos áudios que eu recebi. Ah, mas ele fez isso e agora eu... Agora você não tem que nada, amor. Você foi porque você quis. Você escolheu continuar porque você quis. Você escolheu continuar dessa maneira. Você quis. Não tinha uma faca no seu pescoço. Você não tem filho com a pessoa. Você não tem nada. E se tivesse também, você poderia tomar a decisão. E aí, gente, o protagonismo é isso. Sempre eu terei escolhas. Não em cima do fato da ação e do evento. Eu tenho escolhas a partir do momento que aconteceu e eu não tenho mais esse controle daquilo que aconteceu. Aí eu tenho o controle de decidir para que lado eu vou olhar. Como vítima, porque todos os dois papéis existem prós e existem contras. Como vítima, eu me deito, eu conto aquelas histórias e vai se levantar alguém que é muito atraído por vítimas para pegar e puxar você mais um pouquinho. Puxar, né? Arrastar. Que você tá lá embaixo de um caminhão lá no meio da pista, a pessoa vai tirar você um pouquinho. Porque a vítima precisa que alguém chegue e tire ela dali. E ela não pode exigir como é que você quer ser tirado. Não, não é assim. E eu falo muito com as minhas clientes que quando eu sofri um acidente onde eu fraturei uma vértebra, o pessoal do SAMU chegou e eles me perguntaram, como é que é o nome da senhora? Manes Patrícia Maza. Senhora Manes, a senhora quer ser socorrida? Sim. E aí eles foram prestar o socorro. Mas eu não podia me levantar dali porque eu não dava conta de me levantar. Ali eu era uma vítima. E todo o processo antes disso me levou a ser uma vítima. Porque eu deixei que todo mundo fizesse o que bem quisesse em relação à minha vida. O que bem quisesse. Porque, fulano faz isso comigo, fulano não sei o quê, mas ele não me correspondeu, mas ela isso, mas ela aquilo. Então eu fico pra lá e pra cá como um joguete. E eu faço essa analogia em relação a ser atendida pelo pessoal, né, do SAMU, você tá ali paralisada. Agora, na sua vida real, no dia a dia, você consegue ficar deitado aí no chão esperando que o outro venha e preste atendimento e preste socorro da maneira dele? Porque ele vai te socorrer, mas da maneira dele. E o que acontece muito é que a gente espera que o outro socorra da maneira da gente. Vítimas não têm escolha. Se você decidiu fazer o papel de vítima da sua vida, que é o papel que a gente fala muito de coadjuvante, e nos filmes, coadjuvante aparece de vez em quando, se não for ele que vai levar muita porrada lá escondido. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Você não tem controle de nada, nem do processo e nem do final. Porque você abriu mão do controle. Você pegou o controle e colocou na mão de outra pessoa. E todo mundo que passa, tem gente que é assim. Todo mundo que passa, ele joga ali. Todo mundo que... porque eu sou a pessoa que as pessoas da minha família mais me consideram. Então, eu vou lá para resolver. Toda família tem isso. Alguém que vai e resolve o problema. Né? Alguém que foi eleito achando, coitado, que é uma boa coisa. É uma péssima coisa. Que é o representante da família, né? Para ser Deus na Terra. E vai resolver. E esse papel é péssimo também. E temos essa vítima que muitas vezes pede para ter o lugar de um protagonista. Quem é que está lá em pé lutando para viver a sua melhor versão. Porque o protagonismo, gente, nada mais, nada menos é isso. Do que você viver a sua melhor versão. E qual é a sua melhor versão que você nem conhece ainda qual é? Essa melhor versão, gente, que nós temos, a gente começa a entender e buscar sobre ela lá atrás. Lá atrás, muito atrás. E tem muitas coisas que nos aconteceram que a gente esquece. O que dói tanto que a gente arranja uma maneira
inconsciente de bloquear. Né? A mente faz isso, porque dói tanto, gasta tanta energia, que ela vai bloquear para você não ter que ficar acessando aquilo toda hora. E aí você volta, e tem coisas, a maioria, né? Muita coisa dói demais. Muita coisa dói demais. E aí a gente vai pegando esse monte de pereba, esse monte de coisa ruim que já nos aconteceu, que já nos ocorreu, e vamos ressignificando. O que é ressignificar, manes? Primeiro, em relação à minha família, né? Quem veio antes de mim, eu sempre falo isso com vocês. Honrar, respeitar, honrar. É isso. É isso. Não tem como fazer nada diferente. E às vezes a gente tem um relacionamento com o pai, com mãe, que parece que são os nossos maiores inimigos. E eles sendo os nossos maiores inimigos nessa história que a gente conta, porque muitas vezes para fazer o papel de vítima eu preciso dizer que eu sou uma vítima, que eu sou assim, a minha vida toda lascada, a minha vida toda acabada, porque o meu pai fez isso e isso comigo. A minha mãe fez isso e isso comigo. Então eu preciso detoná-los. Não tô dizendo que é mentira, mas qual a história que eu conto para continuar sendo vítima? Agora, independente do que tenha ocorrido, ocorreu X vezes, né? Não existem coisas ruins que continuam acontecendo da infância até a fase adulta. Você sabe por que elas continuam ocorrendo? Porque você alimenta, porque você dá vida, porque você irriga. E como tirar o poder disso? Porque quando você identifica e precisa tirar o poder daquela ação para trazer esse poder para você, porque a sua história nada mais é do que isso, a sua história de vida. Nela está o seu maior poder. E o poder que você tem na sua história não foi comendo algodão doce. O poder da sua história está concentrado nos piores dias da sua vida, nas piores dores e nos piores sofrimentos. O poder da sua história, da sua vida, está concentrado naquele momento que você quis morrer, de tanto que doeu emocionalmente o que você viveu. Como fazer isso? Como transformar essa dor que você não gosta nem de lembrar em poder? Porque ela dói muito, dói tanto, porque você está irrigando e ela permanece na sua vida, ela continua na sua vida e você é a vítima dela. Você é menor do que ela. Então, algo que pra mim faz muito sentido pra minha vida e pra muita gente que eu tenho contato e que a gente tem trabalhado juntas, é ressignificar essa história. A gente não consegue mudar, mas a gente pode contar uma nova história. E nessa história da minha vida, nesse filme, né, nessa grande produção que é a nossa vida, que filme que não tem, né, gente? Histórias. A gente fala muito da história do herói, né? A história do herói, a história da guerreira. E nesse filme, como é que eu conto essa história? Porque, gente, eu não mudo o papel lá do que aconteceu, eu mudo agora. Então, essa mulher adulta de agora, esse homem adulto agora, pode contar uma história diferente e ter poder sobre tudo que já aconteceu. Em relação até à criança, porque tudo que foi feito, gente, foi feito para uma criança. E muitas vezes a gente quer racionalizar como se tivesse sido feito para nós agora, adultos racionais. Porque a gente se julga muito racional, mas o racional da gente é 5%. E a gente continua reagindo como aquela criança. Eu costumo dizer que tem muita gente que continua fazendo as mesmas coisas que fazia até os 6 anos de idade. Não resolveu lá. Não resolveu. O pai e a mãe não teve habilidade para lidar com isso, é óbvio. Isso você percebe, assim, 20 minutos de conversa com a pessoa, nem isso tudo. E você também entende que ela continua reproduzindo a mesma coisa, só que adulto. Ela continua reproduzindo tudo igualzinho ela fazia quando criança. Só que hoje a gente tem um diferencial. Hoje a gente sabe que a gente pode melhorar, que a gente pode estudar, que não tá dando certo. Porque, gente, tem gente que tem muito sucesso na vida profissional. Tem sucesso pra caramba, mas tem só naquilo. E daqui a pouco aquilo vai dar problema também. Porque se eu não tenho
desenvolvimento, se eu não começo a me desenvolver emocionalmente, se eu continuo com o emocional de uma criança, eu vou ter problema em algo que eu sou muito boa às vezes. De forma acadêmica, né, a gente tem pessoas aí que acumulam um monte de diploma, um monte de títulos e muita coisa, mas não consegue se relacionar com ele mesmo e com ninguém. Então, quando eu paro e penso, gente, em relação ao desenvolvimento como profissional, e se eu for me comparar, que é algo que eu não faço, com gente que eu vejo por aí que tem muito mais curso do que eu, tem muito mais tudo do que eu. E não consegue nem uma unha do que eu consigo. Não consegue. E eu vejo que se não desenvolver, se você não encarar esse lado seu para você ter esse poder na sua mão, você não vai conseguir. Porque isso a gente começa a demonstrar de maneira enfraquecida. Esse poder vira, na verdade, algo ruim para você, que te domina e que faz você perder o controle. Então, como é que você pode contar essa história de maneira diferente? Então, eu sou uma pessoa que tenho acesso, tenho clientes e a gente quando procura, muitas vezes a gente procura naquela pior fase. Ou para resolver alguma coisinha, né, que tá muito... E quanto mais a pessoa fala que eu tive isso, minha situação é assim... Eu olho aquilo com carinho, sem julgamento, é óbvio, com um carinho muito grande, porque eu sei que aquilo tudo ali é poder. E quanto mais ela desceu, quanto mais ela sofreu, mais poder ela tem. Agora a questão é, ela vai tomar posse daquele poder? Ela vai se apossar daquilo? Ou ela vai continuar contando a mesma história que ela contou até aquele momento? Porque não existe em nenhum processo transfusão de sangue para mudar tudo ou transplante de órgãos. Não existe nada disso. Não existe. Nada que eu fiz. Não existiu nada disso. Existiu uma ressignificação, existiu dor de entrar em contato com aquilo, porque quando você entra em contato, você volta a ser aquela criança e dói pra caramba. Então, muitas vezes, eu vou me negar, eu não vou querer. Mas existe também que se você não desiste e continua, você uma hora vai ter coragem de encarar. Então, você sai, você pega, você tá ali no chão, vítima, você levanta e diz, não, pode deixar que eu vou. Eu vou, não precisa me tirar daqui não, pode deixar que eu mesma vou. E é um processo assim, de estar doendo muito, porque você tá com a coluna fraturada, com a vértebra fraturada. Mas você levanta e diz, não, muito obrigada, pode deixar que eu vou sozinha. E eu consigo. É isso. Porque pode estar doendo tanto, porque você permaneceu muito tempo com esse problema, carregando isso, irrigando, como se fosse um órgão que você precisasse dele para viver. Porque tudo que você conta, aquilo está envolvido. E como que você vai dar poder? Porque você continua patinando. E quando eu tenho alguma coisa que não deu certo, eu digo, mas é porque, olha, quando eu era criança, a minha mãe, o meu pai, o fulano. E depois, gente, a gente vai transferindo. Não é o pai e a mãe mais, mas aí vem o marido. Não é mais o marido, aí vem a chefe. Vem o chefe. Vem aquela amiga lá não sei da onde. Porque a gente começa a olhar só para esse lado. E esse lado da criação é somente escassez. É só coisa ruim. E se eu estou só em escassez e dor e sofrimento e justificando não me pertencer, não ser realmente a pessoa que... Não, tá aqui, ó, a história da minha vida tá aqui. Mas quem tá escrevendo sou eu. Meus diários, né, gente? Que todo ano tem. Isso aqui foi de 2014. Que domingo, sábado, eu quase morri pra fazer o sorteio. Porque eu não sabia, não encontrava o e-mail do Instagram. E eu falei, gente, o povo vai me matar. Vai me matar, onde é que tá? Não estava no Instagram. E aí eu tenho 30 mil diários. E aí foi lá. E aqui atrás, ó. Ai, gente, escura, né? Os senhas dos aplicativos, e-mail e senha. Senão eu tava morta. Então, essa é a história de um ano. E essa história, quando eu volto, quando eu revisito essas histórias, e muitas vezes eu faço isso, hoje bem menos, eu
Tem coisa, gente, que eu tenho uma ojeriza terrível de quando eu era vítima. De quando eu era uma vítima. Quando eu permitia que o outro decidisse a vida dele, a minha vida. Quando eu vivia com o papel de coadjuvante da minha própria história. Porque vinha outra pessoa e vivia a minha história pra mim, porque decidia tudo no meu lugar. Não, você vai pro lugar tal. Não, nós não vamos. Nós não isso, não aquilo, não aquilo. E aí você vai ficando na sua vida como se fosse aqueles buracos, aquelas frestas. Sabe? Beco. Isso pode acontecer e ser tão terrível que no final, depois de muito tempo, o mundo se torna muito pequeno e muito sombrio. Muito sombrio. Porque o outro tá se esforçando para a vida dele. O que tá sobrando, ele talvez de vez em quando dá uma, né, passa uma tinta, um lápis aqui na minha vida. Não é obrigação do outro. O outro não dá conta de fazer o melhor papel lá e o meu melhor papel aqui. E se ele fizer o melhor papel aqui, eu tô morta. Então, essa questão da gente entregar pro outro, essa questão da gente contar essa história e dizer que o outro tá fazendo isso tudo com a gente, porque a gente tá deixando, porque realmente, se eu tomo, né, o controle de volta, eu vou ter trabalho, gente. Eu vou ter trabalho, tem sofrimento. Se você parar e pensar o tempo que você deixou, que todo mundo, que outra pessoa controlasse a sua vida, e que você agora, no auge, eu, por exemplo, no auge dos 40 e tantos anos, né? Não, eu quero o controle de volta, eu não devolvo pra ninguém. E hoje eu sou tão ousada que eu falo, olha, se for você que for me impedir de entrar na Terra Prometida, no que Deus tem pra mim, e eu sei o que é, porque eu já vi, eu não vou ficar com você. Eu não quero você perto de mim. Porque eu sei o que eu quero hoje. E a história que eu tô escrevendo da minha vida não é essa mais. Eu não sou mais uma vítima. Eu não sou mais uma vítima. Eu não aceito ser vítima. E é tão interessante que quando isso acontece, gente, quando a gente é vítima de alguma coisa, a gente não quer ser vítima. É horrível ser vítima. É horrível ser vítima. Porque você vai ter que ficar parado, esperando que o outro haja. E essa energia de ficar parado, água parada, empoçada, fede, não tem vida. Não tem vida. Pelo menos vida próspera, né, gente? Então, assim, isso só foi definido, gente, quando eu fiz uma escolha. Não vai acontecer você amanhecer com vontade, ai meu Deus do céu, eu acordei hoje com a vontade de ser protagonista. Não é. É porque doeu tanto que eu já não queria mais ajuda para levantar lá do chão, não. Eu mesma levantei e decidi. E a partir do momento que eu decido, muita gente eu vejo também com isso. Aí eu decidi, eu não quero mais, tá bom, eu não quero. Mas não faz nada. Não vai dar em nada também. Você tem que levantar e validar o que você está falando. Palavras, lindo, maravilhoso. Maravilhoso, você tá falando isso tudo, mas sim, cadê o que você fez? Se não fez nada, prepara para continuar aí. Prepara para continuar aí. E assim, nós vivemos hoje um momento que todo tempo a gente tá vendo isso, né? O fim do mundo parece. A gente em casa. Então tem tempo de ficar em casa agora olhando pra cara do povo da casa da gente. Ressignificando, refazendo um monte de coisa. Muitos de nós não estão mais convivendo com pais, nem com ninguém que, né, da nossa infância, mas a gente pode fazer isso de uma outra maneira. Se você continua contando a história da sua vida, porque fez isso, eu sou obrigada, você não é obrigada a nada, você quer. Se você acha que tem uma obrigação, se você foi ensinado, se você vestiu essa história de obrigação, começa a se livrar dessa história. Começa a contar uma nova história. Tem uma música do Fernandinho que fala assim, que é uma nova história Deus tem pra mim, todo o tempo, todo momento. Basta que você pare de olhar pra cá e olhe pro lado. Basta. Você tá vendo que não tá dando certo aqui? Tá errado, tá dando problema, você é infeliz, você tá sofrendo, você tá doente. Você vai parar. Essa nova história não tá aqui na sua frente, você insistindo em algo que tá te matando. É óbvio que não. Né? É óbvio que não é. Porque assim, fez de tudo, extinguiu todas as possibilidades, olha só pro lado. Porque se você continuar insistindo em fazer tudo da forma que você sempre fez, você vai ter o mesmo resultado que você sempre teve. É óbvio, gente, que a gente tá no nível que a gente tá porque a gente não aprendeu a mudar de nível. Se eu não aprendi a ser uma protagonista, eu preciso buscar. Como é que vive uma protagonista? Como é que vive uma mulher, um homem que é dono da própria vida?
Como é que vive a história? Como é que é a vida? Como é que foi que começou? Porque ninguém nasceu protagonista, não. A gente nasceu, foi filho dos outros só. E que eles faziam o que queriam, da mamada, mamadeira, tudo do jeito deles. Só que hoje, nós somos adultos. Eu tenho poder de escolha e decisão. E eu preciso fazer valer. Agora, se tá tudo bem se a pessoa quiser continuar sendo a vítima. Tem gente que quer, talvez, né? Eu nunca vi dizer, mas tá tudo bem se escolher. Agora, fica no seu papel. É assim, as pessoas falam, mas eu não consigo, eu não dou conta, é porque eu sofro demais, eu isso, aquilo, enche de peso nas costas. Começa a parar de profetizar os pesos. Profetizar, que eu digo, não é em relação à igreja, não. Profetizar não é dizer que quando eu digo a minha palavra tem poder, ela se cumpre. Começa a perguntar para o seu cérebro, como é que você faz? Todas as vezes que a gente vai fazer uma pesquisa no YouTube, a gente fala assim, como me tornar protagonista, como isso. Pergunta ao seu cérebro, ele vai procurar e ele vai encontrar. Ele é um radar muito poderoso, um computador, o melhor do mundo. Pergunta para ele, em vez de pegar e colocar sobre ele o que você coloca. Porque quando eu falo assim, eu sou uma coitada, é muito difícil, é muito isso, ele não tem trabalho, ele não vai fazer nada. Começa a mudar. Da mesma forma que você usa no Google, usa. Como é que seria a postura de uma mulher protagonista? Não fala que você não dá conta do que você nem sabe do que é. Porque se você mesmo se limita, como é que você vai dar conta de vencer algum desafio? Então, são dois papéis. Vítima, protagonista. Nós mulheres temos uma tendência enorme de fazermos o papel de vítima. Por quê? Porque quando a gente era criança, a gente chamava a atenção do pai e da mãe para ser mais carinhosos, para ganhar alguma coisa, se fazendo de doente. Eu, por exemplo, quando era criança, toda vez, era só eu estar doente que eu conseguia comer uma coisa gostosa. Tipo, senão quando eu não pegava na venda do meu pai. Porque eu era a filha mais velha, eu tinha que dar exemplo para todo mundo. Então eu não podia chorar, eu não podia achar nada ruim. Então, quando eu fazia de conta que eu estava doente, eles cuidavam de mim, eles dispensavam carinho para mim. E eu entendo que eu passei muito tempo da minha vida fingindo depois que estava doente, que não era doença. Me fazendo de fraca. Se fazendo de fraca para receber algo que é bom, porque você não sabe pedir de outra maneira, porque você não sabe falar de outra maneira, você não se comunica de outra maneira. Só que se você se faz, uma hora você consegue ser realmente fraca. Se você se faz doente, uma hora você realmente fica doente. Não dá certo, né? Gente, vocês estão falando alguma coisa? Tô vendo nada. Vani voltou. Antônia, bem-vinda, querida. Iola, meu bem, tudo bem? Thaís. Letícia Ferraz. Tudo bem, Letícia? Jusilene. Marcela Grifo. Eliane. Help Maju. Esses estão batendo papo, hein? Sirlene Pina. Joab, JJ. Bibi, meu amor. Querido. Nath, minha prima. Tatiana, 28. Nath Sabaritana, linda, minha prima. Morgana Flores, que nome lindo. Paulinho, querido, bem-vindo. Clésia Alves. Juni Alves. Bem-vindo. Júnior Oliveira. Dani Caíba, Dani. Josi Lissari. Meu Deus, mas é nome difícil, viu? Saiu aí, foi... Isso mesmo, Dani, Caíba. Chega um período de choque e a gente não consegue aceitar mais. Não consegue mesmo. Cruz Vieira, Michele, né, Mi? Oi, Mi. Linda. Meriane. Ei, Daniel, tudo bem, querido? Renata. Cláudia. Cláudia Ramos. Obrigada, Cláudia. Vocês são muito bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos. É uma honra pra mim ter vocês aqui, tá bom? É uma grande honra pra mim. Continuando, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Em relação ao post que eu coloquei agorinha, é algo que a gente usa muito, que dá muito resultado. Eu perguntei se a vida da pessoa que você mais ama, além de você. Para e pensa aí. Quem é a pessoa que você mais ama? A ponto de que se acontecesse algo com ela,
Por exemplo, se ela fosse sequestrada e só fosse solta, se você desse conta de atingir a sua melhor versão em um ano, o que você seria capaz de fazer pela vida dessa pessoa? Licitamente. Licitamente. Então você teria que mudar de trabalho, ganhar 10 vezes mais do que você ganha. Você teria, ou se você continua na sua empresa, você ganharia 10 vezes a mais do que você ganha. Tudo que você faz, que você produz hoje, você teria que produzir 10 vezes mais em um ano. Você tem um prazo de um ano. Porque se você não conseguir em um ano, aquela pessoa que você tanto ama, para nós mulheres é muito fácil, porque a gente sabe que a gente mata e morre pelos filhos, né? Essa pessoa que você tanto ama não estaria mais aqui. O que você seria capaz de fazer licitamente? Por exemplo, você está 50 quilos acima do seu peso. Você emagreceria ou não em um ano? Vamos lá, sua empresa está praticamente quebrando. Você levantaria ou não essa empresa? Você está num trabalho que você odeia, mas você é concursada, vai morrer nesse trabalho. Mas como é que você ia ganhar 10 vezes a mais nesse trabalho? Você daria conta ou não de arrumar um outro? Pela vida de quem você ama. Daria ou não daria, gente? Responde pra mim aqui. Vocês dariam conta ou não dariam? Pela pessoa que você mais ama. Pela vida da pessoa que você mais ama. Você vai pagar um preço dentro de um ano. Você daria conta ou não daria? Por que eu tô perguntando pra vocês isso? Essa pergunta foi a que me foi feita quando eu tracei um plano pra minha vida e uma meta pra minha vida, que tava assim, uma vida de vítima. Foi a pergunta que me foi feita. E eu tinha um ano pra bater a meta. E eu fiz esse compromisso em fevereiro de 2019. A vida da pessoa que eu mais amo em risco. Se dentro de um ano eu não saísse do papel de vítima para o papel de protagonista da minha vida. Eu tinha que me virar em um ano. E protagonista com sucesso. Em um ano. Isso aconteceu em fevereiro de 2019. Todo mundo conseguiria, não é, gente? Este é o ponto da motivação que você precisa. Este é o ponto. E eu fiz isso em fevereiro, então eu teria até fevereiro. E eu bati a meta em dezembro, eu já tinha batido a meta. Foi o primeiro ano da minha vida, em dezembro de 2019, que eu passei Natal, Réveillon, em paz. Depois de me entender como gente, de que eu não... Faltava 2 meses ainda pra bater a meta. Mas eu tenho ojeriza de vítima. Eu costumo dizer com as meninas, que bom, foi uma vítima, vamos matar. Essa vítima precisa morrer. Pra você começar a escrever a sua história. É só, quando eu digo, essa nova história que tem pra você, é a sua história, contada de uma maneira de poder. E essa maneira de poder, você conta por cima da história. É você tendo poder, não é você sendo massacrada por essa história que te aconteceu. E assim, gente, quem tá na mentoria comigo sabe do que eu tô falando. Sabe? Porque o que a gente fala? As pessoas falam, é coach, é terapia, é mentoria. A mentoria é totalmente diferente. Para você escolher um mentor para você, você precisa escolher uma pessoa que ralou a cara no chão da forma que você ralou também e deu conta de sair, deu conta de lograr sucesso naquilo. E ele vai dizer para você onde é que tá. E ele vai dizer, olha, se fizer isso, dá certo. Bora sim? Isso é uma mentoria. Então procure alguém. Quando você decidir que a sua vida é importante para você e que você quer terminar os seus dias contando uma história diferente e dona da sua própria vida. E quando acabar o seu tempo, você tá em paz, porque você fez tudo que estava no seu alcance e que você conseguiu buscar. Porque você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar, você vai ter que ir lá. Porque eu tive que ir atrás, eu tive que buscar um monte de coisa.
Porque não tinha isso em mim, eu fui colocando. Então você vai ter que buscar. E você contando esse mimimi, esse negocinho, é porque meu pai, porque na minha infância, porque eu não estudei, porque não isso, a vida agora é outra. Se você continuar contando essa mesma história, essa história que você pula dentro e vive. Essa história que você vai pular dentro, mergulhar e vai viver. Essa história que você está querendo continuar a contar. Essa história é de uma vítima. Agora a história de uma pessoa que não, eu dei conta. A ponto de dizer assim, vem cá que eu te ajudo, eu sei fazer isso aqui, eu sei onde é. E você só consegue dizer, eu sei como é, depois de ter passado. E para você passar, você tem que ter experiência. E experiência não é só acadêmica, experiência também é emocional. E como é que você adquire experiência emocional sem viver? Então, encontre alguém que possa te ajudar nesse processo. De trazer esse futuro para mais perto. Para você viver com excelência, viver uma vida diferente. Porque, gente, é porque eu não descobri antes, juro. Porque se eu tivesse, olha, eu tava com 20 anos, já eu era assim. Se eu soubesse que existia, eu falo aqui em casa, é porque eu não sabia que tinha. Porque se eu soubesse, eu vendia tudo que eu tinha. Eu vendia tudo para poder virar quem eu virei. Olha, eu teria ganhado tanto tempo. Que se com 40 e tanto eu tô fazendo uma rasa assim, imagina eu com 20 e pouco, hein? Não é não? O tempo acabou de novo. Tem alguma pergunta, gente? Não sei por que essas lives não tem pergunta, né? Entrou mais gente aí. Meninas, vocês falaram que dão conta, né? Todo mundo aí dá conta. Eu sei que a gente dá conta. A gente dá conta, sim. A questão é qual é a motivação. Pati, bem-vinda, amor. Chegou já no final. Mestre, bem-vindo. Gabriela, bem-vinda. Nete. Ei, Nete! Linda. A gente dá conta. Mas a gente pode dar conta de uma maneira bem diferente, uma maneira bem leve, bem gostosa. Escrevendo de uma maneira diferente, sabe? De uma maneira especial. Porque eu sempre tive um discurso de fazer. Mas era muito fake. E não tem problema de ser fake, porque o fake ajudou eu treinar até conseguir. Eu não retirei a outra live do ar, porque hoje o dia foi muito corrido, né? Atendendo Teixeira é muito corrido. Mas a live vai sair, eu tô impressionada, porque quando eu deixava 3, 4, 5, 10, um mês, não tinha tanta visualização como tem agora. Essa live vai ficar também até amanhã. Aproveita para assistir. Se tiver alguma dúvida, pergunta para mim aqui embaixo. Eu coloquei um post que eu deveria ter colocado de manhã, eu coloquei agora. Por favor, leiam o post e faça aquela limpeza dentro da sua casa, porque você precisa melhorar a energia que tem aí dentro. Né? Ivani já fez isso, Ivani sabe como é. Faz aquela limpeza que tem aí. Abre mão dessa energia que tá ruim. Lê o post lá. Comenta pra mim, por favor, se possível, né? Me abençoa lá. E a gente se fala amanhã. E o tema de amanhã... Gente, me ajuda. Qual é o tema de amanhã? Meninas, eu sei que tá muito gostoso, viu? O tema. Depois vocês vão observar que eu postei também que a gente tem lives essa semana só focada nisso aqui. Ô, gente, ou nós vamos. Não tem outra opção. Desistir não é opção. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de todos. E eu espero vocês amanhã aqui, 20 e 26. Tá bom? Já vai acabar o tempo.